do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Acessibilidade em Ação. No episódio anterior, conversamos sobre dispositivos físicos da tecnologia assistiva e como eles podem contribuir para a autonomia e a segurança da pessoa idosa. Hoje nós daremos continuidade a esta temática tão importante, abordando um outro aspecto muito interessante: os dispositivos digitais, que têm transformado a forma como os idosos cuidam da saúde, se comunicam, exercitam a mente e vivenciam momentos de lazer. E neste episódio, mais uma vez, nós estamos aqui com o professor Vinícius. Vinícius, a paz do Senhor. Amém, paz do Senhor a todos que nos assistem e esperamos que toda a informação já trazida tenha sido de grande proveito e que o desse episódio também possa ser bastante utilizado pelos nossos ouvintes. Maravilha. Nós preparamos aqui uns slides, será apresentado, né, com algumas perguntas que a gente sempre faz assim, para que a gente possa ter um guia, vamos dizer assim, né, uma sequência das perguntas, porque senão a gente fala tanto, não é, Vinícius? E aí, dando uma sequência assim, é até questão mesmo de didática. Então, tá aí nosso programa, nosso assunto hoje é tecnologia assistiva a serviço da autonomia, não é, e da segurança da pessoa idosa. Vinícius, nós temos aqui uma pergunta para você, não é, dentro desse assunto: quais são os principais benefícios dos recursos como a telemedicina e as consultas virtuais para os idosos? Bom, na verdade, digamos assim, essa ferramenta que está à nossa disposição, ela tem sido de grande proveito. Às vezes, nós pensamos que ir ao médico significa sair de casa, chegar no consultório e entrar na sala, né? E nada disso deixa de ser, continua sendo uma consulta médica. Mas uma outra possibilidade e que vem cada vez sendo mais utilizada, não é, Leonice? E não pela pessoa idosa, simplesmente não, por adultos e por crianças também. Muitas das vezes, procura-se um especialista numa determinada área e ele atende em um local distante. Além disso, o próprio deslocamento, muitas das vezes, e aí entrando mais no universo da pessoa idosa, esse deslocamento, ele pode ser mais difícil, ele pode ser demorado, ele pode trazer algum tipo de prejuízo e até mesmo pelo tempo, né? É o trânsito, o deslocamento, e as consultas virtuais permitem tudo isso. É importante nós dizermos que existem plataformas oficiais, né, vinculadas a toda a questão brasileira de médicos, e essas plataformas que têm essa autorização são as indicadas para que nós busquemos esse tipo de consulta. Mas pensemos aqui juntos. Muitas das vezes precisamos fazer uma consulta, precisamos às vezes, seja, né, o geriatra, ou seja um psicólogo, ou qualquer área da medicina, mas precisa-se fazer uma consulta. Naquele momento, pode-se separar, né, exames que podem ser enviados previamente, e aí pode ser enviado pela própria pessoa idosa ou por alguém que vai auxiliá-la no envio do resultado daqueles exames. Receitas digitais podem ser elaboradas durante a consulta. Eu ia até falar com isso com você, né? Esse sistema da receita. Perfeito. Tem remédios controlados, precisam da receita. Exatamente. E tem médicos que são credenciados, eu não sei como que é feito, mas tem um registro e que essa receita é aceita em algumas farmácias também conveniadas, né? Perfeito. Isso é muito interessante. É importante porque, por vezes, faz-se uso daquele medicamento e a consulta precisa ser agendada porque o medicamento está finalizando, mas o medicamento vai continuar o mesmo. Então,
pensemos o quanto isso pode facilitar, não é? Verdade. Para que se adquira, para que se tenha a consulta, o médico vai avaliar se tem o exame, se não tem, mas ele consegue ali já prescrever aquele medicamento, uma receita, e aí, então, evitar, né, esses deslocamentos desnecessários. E aí vem uma outra pergunta que não quer calar, né? Existe, a tecnologia existe, né? Mas quais são as principais dificuldades que os idosos enfrentam para utilizar, né, a telemedicina e como elas podem ser superadas? Não somente, né, a telemedicina, mas de uma forma geral, né, as tecnologias. Sim, perfeito. A gente hoje nós podemos ter acesso à tecnologia, seja pelo telefone, né? Pelo celular, pelo smartphone, pode ser por um tablet, pode ser por um notebook, né? Por um computador em casa. Mas é importante que quando nós percebemos alguma pessoa idosa que já não tem tanta habilidade, que nós deixemos da forma mais simples possível. Então, por exemplo, se adquirir-se um tablet, nesse tablet, aí nós precisamos pensar, precisa ter senha ou não, né? Porque aí precisaria lembrar da senha. Outro aspecto, aonde clica, aonde eu vou clicar com o dedo, né, no touchscreen. Então, o que pode se fazer é deixar na área de trabalho o ícone daquela plataforma da telemedicina, da consulta. Né? Então, tudo isso facilita. Então, vejamos aqui que nós precisamos nos colocar no lugar de quem não viveu essa era, muitas das vezes, que não foi forçada, né, a lidar com esses aparelhos, e isso pode facilitar muito, né, e melhorar a experiência. Muito se fala em experiência de usuário, experiência, né, de clientes, como seja, mas nós precisamos pensar, não é, nessa experiência da pessoa idosa ao utilizar essas tecnologias. Sim. Até mesmo nós, assim, a geração mais nova, né? Tudo que é novo, né, é um desafio. É um desafio. Eles encontram muitos desafios, né? E nós temos aqui também os aplicativos de estimulação cognitiva, né? E de que forma, né, essas ferramentas podem contribuir para a memória, a atenção e o bem-estar mental da pessoa idosa. Perfeito. Bom, nós temos aí o que facilita essa ginástica, não é? Que é cognitiva, não é? Ela é cerebral, ela favorece muito. Por exemplo, nós estamos falando agora dos softwares, né? No episódio anterior, nós comentamos aquele que nós apalpamos, mas agora estamos falando de programas. Por isso, a telemedicina foi um exemplo e agora nós trazemos um outro exemplo de aplicativos que podem ser instalados e com um acesso facilitado por um atalho, um ícone numa área de trabalho, e são aplicativos de quebra-cabeças, de palavras cruzadas, né? Então, de caça-palavras, jogos de memória, o quanto isso pode ser produtivo. Muitas das vezes, quando nós queríamos um caça-palavras, né, íamos na banca de jornal, comprávamos o livreto, né, passávamos todas aquelas páginas, e agora essa facilidade, ela pode ser atendida pelo meio digital. Existem aplicativos que vão, inclusive, aguçar, eles medem o tempo de resposta, quantos desafios, né, foram superados, né, e isso vai trazendo mais novas etapas que vão entendendo a posição ali do usuário, né? A pessoa idosa como usuário. Sim. Se ela está avançando muito, então são colocados agora alguns jogos, né, mais difíceis, para cada vez mais aguçar a memória, aguçar a percepção, e são habilidades que nós precisamos todos os dias desenvolver. Muito bom, isso mesmo.
E também temos também os recursos, né, de comunicação, né? Perfeito. Como esses recursos, né, podem, como alternativa e atividades digitais adaptadas, podem favorecer a interação social e até mesmo que eles se sintam assim participantes da sociedade, né? Perfeito. Quando a gente fala de comunicação, né, a gente precisa que a pessoa idosa seja ouvida. Mas comunicação não é só falar, é falar e o outro, o receptor, compreender a mensagem, né? Isso. Então, por conta disso, essas ferramentas, esses softwares agora de comunicação, e aí nós temos alguns exemplos. Nós temos o Google Home, nós temos a Alexa. Então, veja, para evitar levantar, vou até o interruptor, acendo a luz. Ou, por exemplo, quero ouvir a Rádio Manaim, como eu faço, né? Então, o que pode ser feito num software como esse, num dispositivo como esse, é programar, por exemplo, seja o Home ou seja a Alexa, acenda as luzes. Então, ele vai acender as luzes da casa. Uma luz, às vezes um interruptor, uma iluminação em algum cômodo, né? Específico, ou até mesmo, como nós dissemos, né? Quero promover aqui o meu ambiente de comunhão, vou participar da madrugada, né? Então, Alexa, Temos até um pode vídeo, ligar né? a madrugada, isso. Temos até um videozinho que fala aí a senhora aí falando, vamos ver esse vídeo. Perfeito. Muito bom. Vamos então dar continuidade aqui, agora falando sobre a integração da tecnologia digital com o cuidado humano, né? Como que podemos avaliar? O senhor também é o professor aqui, como avalia, né, essa integração? Bom, esses novos dispositivos, eles vieram para ficar. Isso é inquestionável. Como nós vamos nos adaptar a isso? Então, nós entendemos o seguinte: um dispositivo, ele não substitui o contato humano. Não substitui a presença, a visita entre familiares. Muitas das vezes o que pode ser feito em formato de rodízio, por mais que nós tenhamos esse público que gosta de casa cheia, né? Seja no almoço, num momento especial, mas vamos citar um exemplo. Como que esse contato humano, por vezes, os familiares eles estão em locais distantes, estão em suas rotinas de trabalho, mas algo que é tão utilizado, o WhatsApp. Sim. O que pode ser feito? Vamos supor que a avó tenha o grupo do WhatsApp com os netos dela, né? Então, os avós, né, que amam falar sobre os seus netos, as conquistas, a profissão que tem, mas muitas das vezes sentem falta de ter esse contato mais próximo. Então, fazer chamadas, por exemplo, de vídeo através do WhatsApp com um grupo dos netos. Vamos marcar aquele horário, às vezes são aqueles minutos ali depois do almoço, e fazer essa chamada. Quer dizer, é um software, não é? Ele se aproxima, né? Ele vai trazer essa proximidade das pessoas idosas com outras pessoas, e seja, nós citamos aqui o exemplo de netos, né? Sim. Mas o que pode ser feito com filhos, ou, por exemplo, aquele grupo entre irmãos, e são todos, né, pessoas idosas e que vão fazer aquele momento para conversarem, para lembrar de alguns momentos, né? Inclusive, e isso faz muito bem. Inclusive, você falando aí, até me lembrei da minha mãe. Minha mãe não dorme, ela tem 2 irmãs, ela não dorme enquanto uma irmã não liga para outra, e são gêmeas, né? Sim. Então, quer dizer, olha que maravilha. Estão em estados distantes, né? Mas toda noite ali, uma não dorme sem falar com a outra. Interessante como isso, que né? esse contato faz bem, né? Faz bem para a saúde, faz bem, né, para o nosso relacionamento. E nós precisamos realmente nos preocupar, né, de evitar esse isolamento das pessoas, mas usar a tecnologia a nosso favor, para que a gente, pelo contrário, promova muito mais momentos de encontro. Muito bom isso. Nós temos aqui também, falando sobre assistente, né? Nós já falamos, inclusive, sobre assistente de voz, né? E Perfeito. outras tecnologias. Você também trouxe aqui um vídeo que fala sobre a medicação.
Exatamente. Esse é bem importante. Nós vamos ver esse vídeo aí, não é? Mas fala um pouquinho dele. Mas eles são os dispensadores, não é, de medicamentos. E são muito conhecidos, a propósito. Às vezes o nome, mas vamos facilitar isso. Todos nós conhecemos aquela caixinha com 7 compartimentos, uma para cada dia da semana. E ali são colocados os comprimidos para cada dia, para que não haja o esquecimento de algum medicamento ou até mesmo para evitar uma superdosagem. Que é muito comum, né? O que é comum? Será que eu tomei aquele medicamento? Então isso pode acontecer, e para inibir isso, nós temos esses dispensadores. Por quê? Eles podem não só para 7 dias, mas às vezes para 14 dias, né? E pelo auxílio do digital, ele é programado para disparar um som, não é? Para dizer é hora de tomar o medicamento. Alguns deles possuem compartimentos de manhã e noite para o mesmo dia. Então, a exemplo, na segunda-feira eu tenho os medicamentos da manhã, então ele emite o som e diz a hora que deve-se tomar aquele medicamento. Mas também temos, então, medicamentos da noite, da tarde. Isso é programado para que seja disparado um segundo alerta no mesmo dia. Então, esses dispensadores, eles podem ser organizados com os comprimidos, não é? Com as dosagens exatas, e dessa forma evitar esses riscos que nós mencionamos, né? Seja a menor ou a maior, mas evitar. Isso facilita bastante no dia a dia. Então, eu acredito que dentre muitas das tecnologias apresentadas, essa vai ser a mais famosa, né? Vou procurar para mim, para minha mãe também. E realmente são ajudadores, não é? Que podem... E eles, interessante, não é? Esses dispositivos, eles podem ser encontrados em lojas, muitas das lojas virtuais que os filhos e os netos conhecem, né? Existem muitas lojas virtuais hoje e que vendem e que entregam em casa, né? Eu não gostei desse. Você pode pedir a devolução e ele vem na sua porta buscar e você escolhe outro. Então, tudo isso facilita para que as medicações elas ocorram dentro da conformidade. Maravilha, quanto ensinamento precioso, né? E agora, para finalizarmos, desejo deixar alguma mensagem aí para aqueles que nos assistem? Bom, nós estamos falando aqui do grupo dos mais sábios, né? E o Senhor é aquele que lembra de todos. Ele lembra da criança, do adulto e também dos idosos. Então, gostaria de deixar esse versículo bíblico para que ele alimente a nossa alma, que é o Salmo 92, que vai dizer no verso 14: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ou seja, o Senhor convida esse grupo tão importante para proclamar a justiça de Deus, e são viçosos, né? São muito importantes aos olhos do Senhor. Professor, muito obrigada Amém. Pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Nós já fizemos, né, o anterior, que trouxe muita contribuição boa, e hoje nós completamos aqui com tanta informação preciosa. Amém. Agradecemos então esse convite, esperamos, né, que tenha sido muito proveitosa essa participação, as informações que foram transmitidas aqui. A paz do Senhor. E agora, os nossos queridos ouvintes, né? Hoje nós refletimos sobre como os dispositivos digitais podem ser grandes aliados no cuidado com a pessoa idosa, né? Aproximando serviços de saúde, fortalecendo a mente, facilitando a comunicação e proporcionando momentos de lazer e bem-estar. A tecnologia assistiva, quando usada com orientação, sensibilidade e amor ao próximo, torna-se um importante instrumento de apoio à autonomia e à segurança da pessoa idosa.
Então, nós encerramos nosso programa da Acessibilidade em Ação, e que Deus nos abençoe e nos conduza sempre no cuidado com aqueles que tanto já cuidaram de nós. Até o próximo programa.